Graça e paz, irmãos. Na reflexão dessa semana, eu gostaria de abordar a questão do sofrimento humano e da ausência de Deus mediante o sofrimento humano. Nesses dias de pandemia, quando as pessoas estão sendo alcançadas pelo sofrimento, pelo isolamento, pela dor, de uma forma inesperada, pela enfermidade, pela morte, pela perda de entes queridos, pela miséria, a expectativa de talvez termos muitas dificuldades quanto ao abastecimento e à economia do país. Diante de todo esse sofrimento, a primeira pergunta que você faz: onde está Deus? Onde está Deus diante de tantos inocentes sofrendo? É a primeira pergunta que fazem no nosso trabalho, no nosso meio. A gente vê isso constantemente. Essa é uma pergunta que é feita desde tempos muito antigos. Por exemplo, nós temos Epicuro de Samos, é um filósofo grego do período helenístico, que viveu entre 341 e 271 a.C. A filosofia de Epicuro entende que o sumo bem reside no prazer, não como é no hedonismo, mas ele se refere ao prazer do sábio, aquele que gera domínio sobre as suas emoções, aquieta sua mente, aquele que reside na saúde do corpo, primeiramente o mais alto prazer, que não tem doenças, não tem enfermidades, não tem a dor. Então Epicuro formula uma questão sobre os males que atingem a humanidade e com isso chega a uma conclusão lá com ele, Ele diz assim: Deus ou quer impedir os males e não pode, ou pode e não quer, ou não quer nem pode, ou quer e pode. Se quer e não pode, é impotente. Se pode e não quer, é invejoso. Se nem quer nem pode, é invejoso e impotente. Se pode e quer, que é a única coisa compatível com Deus, de onde provém a existência dos males? Por que é que ele não os impede? O questionamento de Epicuro induz a gente a uma conclusão lógica. Se Deus é bom e pode tudo, não poderiam existir os males. Logo, a ideia de Deus não faz sentido. É melhor a gente admitir que ele não existe. E é isso que as pessoas pensam, porque pensam com essa lógica limitada, com essa lógica que tem um conhecimento parcial de Deus, com essa lógica de quem tem um conhecimento fragmentado de Deus. Que Deus é apenas bondade e onipotência. Mas Deus é infinitamente maior do que isso. As Escrituras nos revelam que Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, é o sumo bem, Ele é santo, é justo e muito mais. Todos esses atributos em grau infinito e perfeito residem na pessoa de Deus. A primeira epístola de João nos acrescenta mais uma informação. Lá, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Deus é amor. E no versículo mais conhecido das Escrituras, não é à toa que esse versículo é tão conhecido, porque ele fala daquele atributo que nós já ouvimos falar, essencial de Deus. Porque Deus amou o mundo, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus criou o ser humano, o fez por amor. Por isso, Ele criou o homem livre. Ele nos amou desde a eternidade passada. Jesus morreu antes da fundação do mundo por nós. Mas o homem preferiu experimentar a sugestão do diabo, viver de forma independente de Deus. Esse afastamento de Deus por engano levou o homem a se tornar escravo de si mesmo, escravo das suas paixões, escravo
do seu próprio ego, amante de si mesmo. E agora, afastados daquele que é a fonte de toda bondade, de toda justiça, ele se torna um malfeitor, um praticante do mal. A sua liberdade está perdida por ser um escravo de um amor distorcido. Somente o conhecimento da verdade poderá libertá-lo. Isso nos ajuda a entender por que existem tantos males no mundo. O mal não procede de Deus, não é promovido nem determinado por Deus. O mal é consequência inevitável das más ações humanas. Então por que Deus não acaba com o mal? Por que Ele não impede o mal de nos atingir, nos afligir, com dor, com sofrimento? Primeiro, nós cristãos vamos entender bem uma coisa, não cremos no dualismo. O dualismo é aquele conceito religioso do yin e yang, onde admite a coexistência do bem e do mal como duas forças contrárias que se equilibram no universo. Não é verdade. O mal nem existe. O mal personificado não existe. Existe o bem. Porque senão, se o mal existisse, já tinha extinguido tudo, sem uma força que o detenha. Então, o que existe, então? São seres criados e caídos. São anjos e homens que se afastaram do bem. E, por tabela, por estarem afastados do bem, praticam os males. Assim, Deus detém o controle, porque tudo foi criado por Ele, embora alguns seres livres resolveram se afastar dele. Ao Senhor pertence o domínio, Ele não perdeu o controle da sua criação. Para acabar com os males, Deus teria que acabar com os seus agentes do mal, anjos e homens caídos. Eu gostaria de ler 2 versículos da Bíblia. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,8. 1 João 4,16 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Sendo Deus amor, possuidor de infinita bondade, infinito poder, ao invés dele acabar com os malfeitores, ele resolveu redimi-los. Ao invés dele acabar com a obra das suas mãos, resolveu redimir a obra das suas mãos. Ao invés dele acabar com o objeto do seu amor, ele resolveu redimir o ser humano. Ele escolheu fazer isso enquanto sofre. Por essa razão, Jesus sendo Deus, pela mesma razão, Jesus não usa isso como vantagem. Eu sou Deus e vai ser assim que vai ser. Assim, ponto final. Mas ele se diminui, assume a forma humana e se humilha até a morte, morte de cruz. Morre no nosso lugar, porque ele, sendo homem e não sendo pecador, o seu sacrifício é aceito em nosso lugar, para a nossa salvação. É a história mais incrível de amor que nós já vimos e ouvimos falar. E é esse amor de Deus que nos constrange a viver para Ele. Não é o seu poder que nos constrange a viver para Ele. O que nos constrange é o seu amor. Que coisa impressionante. Como pode amar alguém assim como eu? Isso explica onde está Deus. Deus está em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo.
essa renúncia, essa distância voluntária, essa ausência aparente, essa sua presença discreta aqui entre nós, tem a ver com o seu amor, porque Ele aguarda em sofrimento que você se achegue a Ele, para manter um relacionamento com você e comigo. No tempo pré-determinado por Deus, Ele porá fim a todos os males que assolam a nossa existência. Amém? No tempo certo, no tempo dele. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.